Deu o quê? Um bom presente a quem? A Felipe. Se a minha pergunta veio regida por uma preposição, então a Felipe aqui exerce a função de objeto indireto, função dada também ao meu lhe. Portanto, o lhe também exerce a função de objeto indireto. Quero comprá-las. Olha só. Quem compra, compra algo. A pergunta aqui, comprar o quê? Aí vem a sua pergunta, por que apareceu este L? Porque o nosso verbo terminou em R. Então, eu preciso retirar o R e somar este L. Aprofundaremos isso aí daqui a pouco. Filhos entrar. Esta construção já é uma construção que quebra aquele princípio que diz que o nosso pronome oblíquo exercerá a função de complemento. Perceba. Quando você diz filhos entrar, este los que aparece em meu exemplo substitui um termo plural. Vamos fazer o seguinte, no lugar do los, vamos colocar meninos. Fiz os meninos entrar. Aí você se questiona, quem é que vai entrar? Os meninos. Então este os, nesse caso representado pelo los, exerce não a função de complemento, mas a função de sujeito, tá certo? Isso quer dizer que nem sempre o nosso oblíquo exercerá a função de complemento. Neste caso, exerce a função de sujeito. A outra pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte, se o los me remete a meninos, fiz os meninos entrar, por que não entrarem? Uma vez que meu pronome aí me remete a um termo no plural, é o sujeito, no caso, está no plural, porque alguns gramáticos aceitam o singular, nesse caso o infinitivo. Outros admitem o plural, também infinitivo, no caso o infinitivo pessoal. Ambas as relações estão corretas, não tenham medo, tá bom? Voltemos à nossa construção. Filhos aqui então, exerce, vou riscar aqui o azulzinho, ó, exerce a função de sujeito, certo? Então, valendo chamar a atenção de vocês para que nem sempre o objeto que exerce função de complemento exercerá tal função, exercendo então a função de sujeito. Vamos lá? Próximo slide. Aqui nós temos um quadro resumo dos pronomes pessoais. Percebam, neste caso, eu tenho as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Aqui, nós temos os pronomes específicos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Não esquece, exercem a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Aqui, neste caso, quando nós fazemos referência aos pronomes do caso oblíquo, eu separei em átono o pronome e tônico o pronome. Por que isso? É átono aquele pronome que não aceita preposição e tônico aquele que deve ser, então, trabalhado sempre com emprego de preposição. Então, eu digo me, a mim, olha o com, não é? No caso, a preposição. Te, a ti, para ti, contigo. Se, o, a, lhe, a si, para si. Ele e ela, aqui, eu coloquei 2 asteriscos, porque a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Nós, aqui representado também pelo asterisco, e em sua forma átona, nos. Vós, em sua forma átona, vos. Percebam que seguem com os asteriscos. Daqui a pouco retomaremos tais pronomes. Nós, nos conosco, vós, vos convosco. Seguindo, se, os, as, lhes, a si, para si, eles, elas. Por que essa relação dos asteriscos? Percebam. Quando oblíquos, os pronomes pessoais do caso reto serão sempre preposicionados. Presta atenção. É comum nós utilizarmos em determinadas construções o emprego do pronome de forma errada. Chama ela. Não. Ela é pronome pessoal do caso reto. Sendo então o pronome pessoal do caso reto, não pode exercer a função de complemento a não ser que esteja regido por uma preposição.
Então, se eu digo chama ela, esta construção está errada. Chamei na, chamé a. Este ela não pode ser empregado. Agora, se eu digo obedeço a ela, perfeito. O pronome pessoal do caso reto está aí, então, exercendo a função de pronome pessoal do caso oblíquo. Devido à presença da preposição, tal emprego está corretíssimo. Então, muita atenção quanto a estes pronomes. É comum nós utilizarmos o pronome pessoal do caso reto sem a preposição. Desta forma, o emprego está errado. Chama ela, pede a ela. Perceberam a construção? A primeira está errada, mas a segunda está certa. Por quê? A presença da conjunção aí, aliás, a presença da preposição aí te mostra que a construção como complemento foi bem empregada. Voltemos ao slide. Nem ele entende, olha, a nós, nem nós a ele. Perfeito. São pronomes pessoais do caso oblíquo, usados, então, desta forma, devido à presença da preposição. Melhor dizendo, são pronomes pessoais do caso reto, exercendo a função de oblíquos. Então, a preposição está na frase por força do uso do pronome, sendo o caso do objeto direto preposicionado. Muita atenção quanto a isso. Muitas vezes, na linguagem coloquial, a linguagem informal, nós costumamos usar os pronomes acompanhados de numerais. Preste atenção, encontrei elas duas, ou o pronome indefinido, trouxe todas elas. Construção não abonada pela linguagem culta formal, ou seja, desta forma, estamos trabalhando a construção de forma errada, tá certo? Para que eu possa usar o pronome pessoal do caso reto, exercendo a função de complemento, a circunstância é a relação da preposição. Fora isso, eu não posso utilizar, tá? Cuidado com isso aí. Vamos lá. Encontrei-as, olha aí, as duas. Trouxe-as, olha aí, todas. Perfeito. Os oblíquos, nós e vós, podem ser usados acompanhados da preposição com e elementos reforçativos. Aí você se questiona, mas oblíquos, nós e vós, os pronomes não são pessoais do caso reto? Sim, mas exercem a função de complementos, no caso oblíquos, quando acompanhados de preposição, tá? Ou quando esses pronomes estão com elementos reforçativos. Nesse caso, eu posso usar a expressão mesmo ou a expressão próprio. Veja só podemos contar com nós mesmos. Agora, se eu não tiver a expressão reforçativa, aqui já não cabe mais com nós, e sim conosco. Não é isso? Só podemos contar conosco. A forma simples é empregada uma vez quando não se trabalha a construção do elemento reforçativo, tá? Atenção aí. Os pronomes me, te, se, nos e vos podem exercer a função de objeto direto ou indireto de acordo com a transitividade do verbo. Por que isso? Vejam só. Quando nós trabalhamos os pronomes pessoais do caso oblíquo, nós temos uma sequência de pronomes que pede também aí a questão da uniformidade. O que é que eu tenho que prestar atenção? Me comigo, te contigo, se consigo, o, a, lhe, nos conosco, vos convosco, os, as, lhes. Muita atenção, porque quando se trabalha o complemento direto, que é assim que a tua prova CESP explana essa relação de complemento, né? Eles chamam o objeto direto de complemento direto ou o objeto indireto de complemento indireto. Então, o que acontece? Existem pronomes específicos para substituírem essa relação. Então, o, a, os, as exercerão a função de complementos diretos. Lhes exercerão a função de complementos indiretos. Os demais pronomes me, mim, te, ti, se, si exercerão a função de acordo com o verbo. O que isso quer nos dizer? Se o verbo for transitivo direto, então o meu pronome me, mi, te, ti, se, si exercerão a função de complementos diretos. Se o verbo for transitivo
indireto, então exercerão a função de objetos indiretos. Isso vai depender da transitividade verbal. Quem diz aí a função do pronome é o verbo, tá bem? Continuemos. Uma boa técnica de saber se o pronome está na função de complemento direto ou indireto é trocar o pronome por um nome, ou seja, por um substantivo. Então, foi o que eu fiz? Preste atenção. Ele não me obedece. Eu quero saber qual é a função deste me aqui, ó, em relação ao verbo. O que é que eu vou fazer? Eu troquei o me por o pai. A construção agora está assim. Ele não obedece ao pai. Percebam, quem obedece, obedece a, e a pergunta então é a quem? A presença deste a te diz que a transitividade verbal me remete a um verbo transitivo indireto. Neste caso, ao pai é o meu objeto indireto. Agora vejam só, eu vou só trocar aqui o lápis. Quando eu falo ao pai, eu não estou me remetendo a me, não é isso? Isso quer dizer, então, que quando eu falo que o ao pai é o objeto indireto, me aqui exerce a função de objeto indireto também. Não adianta trocar o me por a mim. Por que isso? A construção mim, ti, a construção si são pronomes tônicos. Tais pronomes exigirão obrigatoriamente a presença da preposição. Então, vai ficar um pouco mais complicado se você trocar o me, o te, o se por a mim, a ti, a si, uma vez que vai aparecer aí a tua preposição, mesmo o verbo sendo transitivo direto. Muita atenção. Então, o que é que você tem que fazer? Não troque por mim, por ti, por si. Troque por um substantivo. A presença do substantivo vai determinar, então, através do verbo, a presença ou ausência também da preposição, tá certo? Cuidado com isso aí. Vamos lá. Os pronomes oblíquos também podem ser chamados de reflexivos e de recíprocos. Na verdade, essa construção nos diz o seguinte: os pronomes oblíquos reflexivos representam o objeto direto ou indireto e, neste caso, fazem referência à mesma pessoa, né? Ou, se nessa construção, no lugar de pessoa for coisa. Já os recíprocos, eles nos remetem à reciprocidade da oração, tá? Então, basicamente, o que isso quer dizer? Eu posso dizer assim, eu me cortei. É um pronome reflexivo. Por quê? Porque eu executo a ação comigo mesma. Na verdade, eu estou aí a dizer que eu cortei a mim mesma, né? Quando há a presença da construção de reciprocidade, isso quer dizer que eu vou praticar uma ação, mas esta ação não será mais comigo, e sim com o outro. E esta mesma ação virá do outro para mim. Então, os jogadores se abraçaram alegremente. Isso quer dizer que um abraçou o outro. Essa é a ideia do recíproco e do reflexivo, tá certo? Slide, vamos lá. Relação entre preposição e pronome. Pronto. É exatamente aí em que, o momento em que começaremos a trabalhar regência. Gente, todas as vezes em que se for trabalhar preposição, trabalha-se regência, não há outra. Regência nada mais é do que o emprego de uma preposição. Então, quando ele fala emprego da preposição e do pronome, por entre linhas, ele está a te dizer que vai trabalhar regência, tá bom? Cuidado com isso aí. Vamos lá, slide. As preposições de e em contrai-se com o pronome oblíquo de terceira pessoa, neste caso ele e ela. Aí eu digo, a pasta é dele e nela está meu livro. Agora, prestem bem atenção. Só haverá tal contração, só haverá a união da preposição e do pronome caso não haja uma execução de ação. Muito cuidado. Lembram? Chegou a hora da onça beber água. Não. Há uma execução de ação onça beber. Então, se há esta execução de ação, eu não posso contrair a preposição com o meu pronome. Muito cuidado com isso aí, tá bem? Vamos lá.
Normalmente, após preposição, nós usamos o pronome oblíquo. É comum nós falarmos assim: esta conversa é entre eu e você. Está errado. O entre, enquanto preposição, te pede o emprego do mim e do ti. Nesse caso, as primeiras e as segundas pessoas. Então, se você for fazer uma prova, ou se você ouvir alguém falar, esta conversa é entre você e mim, está perfeito. Não estranhe. Ele só fez trocar a posição dos pronomes. Perceba, esta conversa é entre mim e você. Tá certo? Se eu quiser dar mais uma certa formalidade à minha construção, esta conversa é entre mim e ti. No mais, o emprego de outros pronomes, a não ser mim e ti, está perfeito. Vamos lá. Entre mim e ti existe um abismo profundo. Se após a preposição, presta bem atenção, tá? Olha só. Se após a preposição houver um sujeito acompanhado de um verbo no infinitivo, o pronome pessoal do caso reto não pode ser contraído. Foi isso que eu acabei de dizer a vocês. Olha aí a ressalva. Embora na linguagem coloquial já se admita a contração. Preste bem atenção. Na linguagem coloquial, em nossa linguagem normativa, não é admitida tal construção. Tá certo? Muita atenção quanto a isso. Vamos lá. Exemplos. Apesar de ela não saber nada, passou no concurso. Percebam, quem não sabe nada, a resposta, ela, então é sujeito. Se é sujeito, em sua construção, em relação à morfologia, nós temos aí um pronome pessoal do caso reto. Isto não é trabalho para eu fazer. Quem não vai fazer o trabalho? Eu. Então, sintaticamente sujeito, pronome pessoal do caso reto, morfologia. Isto não é trabalho para mim, nada de para eu. Muito cuidado com isso aí. Isto não é trabalho para mim. O trabalho é para quem? Olha aí a resposta, para mim. Percebam que aqui o meu complemento é nominal. Por que isso? Porque a minha referência não é um verbo, é um nome, não é? Neste caso, independente de ser complemento nominal ou verbal, é complemento e exerce a função na morfologia de pronome oblíquo. O milagre de ele existir tinha se dado naquele momento. Quem é que existe? Ele. Executação de sujeito na morfologia, pronome pessoal do caso reto. Pouco depois de ela sair e não dela, como nós falamos, não é? Então, pouco depois de ela sair, a pergunta quem foi que saiu? Ela, sujeito, pronome pessoal do caso reto. Cuidado com isso aí. Agora vamos fazer um teste. Preste atenção. Para mim comparecer a essa reunião foi um prazer. Presta bem atenção. Se eu redigisse isso aqui, esta construção, em meu computador, com certeza o Word ia fazer a correção. Com certeza. Por quê? Porque ele me diz que comparecer é o verbo no infinitivo, então não posso trabalhar o mim diante de um verbo no infinitivo. Mas não esqueça, vamos fazer a pergunta? Qual seria a primeira pergunta? O que é que foi um prazer? Na ordem direta, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Então, eu teria comparecer a essa reunião foi um prazer, mas isso, no caso, comparecer a essa reunião foi um prazer para quem? Aí vem a resposta, gente. Foi um prazer para mim. O que aconteceu foi que a minha construção veio em ordem inversa. Por este motivo, acreditávamos que o mim aqui foi mal empregado, mas não foi. Está perfeito, não é? Muito cuidado com isso aqui. É uma relação que merece atenção. Muito cuidado, tá? Na dúvida, faz a pergunta. Preste atenção. O que é que foi um prazer? Comparecer a esta reunião, não é isso? Mas foi um prazer para quem? Para mim. Neste caso, para mim, exerce a função de complemento nominal.
e não de sujeito, tá bom? Muita atenção quanto a isso. Vamos lá. Pronome oblíquo átono, sujeito de um infinitivo. O que é que isso quer dizer? Preste atenção. Mandei que ele saísse. Mandei-o sair. Lembram daquele caso que eu informei que o nosso pronome, no caso, pronome pessoal aí, o oblíquo, pode exercer a função de um sujeito? Então não esquece. Na dúvida, troca o pronome por um nome. Não é? Essa não é a função do pronome? Não é substituir o substantivo? Então, na dúvida, façam o contrário. Vejam o que diz o nosso exemplo. Mandei que ele saísse. Mandei-o sair. Vamos colocar aqui Felipe de novo. Olha aí. Mandei Felipe sair. A pergunta é, quem é o executor da ação sair? Não é Felipe? Então, isso quer dizer que Felipe é o meu sujeito. Se Felipe é o meu sujeito e está representado pelo oblíquo, isso quer dizer que este o é o sujeito de um infinitivo. Nos dois casos, o sujeito do verbo mandar é o mesmo e está indicado pela desinência verbal. No caso, quem mandou, eu, que está oculto, não é? E quem mandou, eu, que está oculto. Porém, apresentam complementos diferentes. Por que isso? Quando se verifica na primeira construção, a partir do que ele saísse, está aqui, exerce a função de objeto direto do verbo mandar. Percebam, mandei, olha a pergunta, o quê? Então, a minha resposta, que ele saísse, exerce a função de objeto direto. E nesse caso é expresso. Mas, quando se trabalha o segundo caso, o que até então é trabalhado como objeto direto, não exerce mais a função de objeto, e sim de sujeito do infinitivo, tá? Preste atenção. Quando eu tenho uma oração desenvolvida, ela se apresenta com o seu conectivo. Neste caso, que é o caso 1, eu digo, mandei que ele saísse. Pergunta, quem vai sair? Ele. Então, o sujeito de saísse é o pronome pessoal do caso reto, ele. Perfeito. Somente esse trecho é o sujeito de saísse. Mas toda a oração encabeçada pelo que exerce a função de objeto direto do verbo mandar. Vamos ao caso 2. Mandei o sair. A mesma pergunta. Quem vai sair? Olha a resposta, gente. O. O pronome oblíquo, neste caso, está representando um substantivo, que eu chamei de Felipe. Quando eu trabalho a substituição pelo substantivo, eu percebo que este o, que pode ser menino, rapaz, aluno, é o sujeito do verbo sair. Esse é o caso especial de que tratamos logo no início da nossa aula, quando eu informei a vocês que o nosso pronome pessoal do caso oblíquo pode exercer a função de sujeito, tá? Geralmente, a função de sujeito é exercida pelo pronome pessoal do caso reto, enquanto que cabe aos pronomes oblíquos a função de complemento verbal, mas isso não é uma exceção, tá certo? Muito cuidado. Vamos lá. Com verbos causativos, no caso mandar, deixar, fazer, ou com verbos sensitivos, ver, sentir e ouvir, estes verbos acompanhados do objeto, até então assim chamado, que é o oblíquo, este complemento representado por um pronome oblíquo, exercerá a função de sujeito, gente. Não esquece. Vamos repetir. Com verbos causativos, mandar, deixar, fazer, ou com sensitivos, ver, sentir e ouvir. Muita atenção, porque o nosso oblíquo não representará um complemento, e sim um sujeito, desde que exista o verbo no infinitivo. Porque eu posso dizer assim, sinta o perfume da rosa. Substituição, sinta o. Neste caso, o meu o é complemento do verbo sentir. Neste caso, é um oblíquo exercendo a função de complemento. Perfeito. Mas eu posso dizer assim, sinta-o cantar
a melhor melodia. Percebam, sinta-o, cantar a melhor melodia. Neste caso, eu já tenho a presença de um infinitivo. O que isso quer dizer? Que este o, então, não deixa de ser oblíquo, porém, não é mais complemento, e sim o sujeito do verbo cantar, que é o meu infinitivo. Muito cuidado quanto a isso, tá certo? Vamos lá. Alteração gráfica dos verbos em função da colocação dos nomes. O que isso quer dizer? Muitas vezes, os nossos pronomes átonos, representados então por o, a, os, as, se associam a uma forma verbal e, nesta forma verbal, pode acontecer alterações gráficas. Por que isso? Se os meus verbos terminarem em R, S ou Z, estas consoantes são retiradas do meu verbo e os pronomes receberão L. Olha aí. Ora, a função sintática será a mesma, somente a forma do emprego é que foi alterada. Então, quando eu digo mandaram prender, não vou colocar mais Felipe, é uma judiação. Vamos colocar José? Mandaram prender José. José aqui é representado por este O, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Mandaram prender José, mandaram prendê-lo. Por que o lo? Porque o meu último verbo terminou em R. Eu vou tirar o R e em seu lugar eu ponho o L. Não esquece, José, o objeto direto. Então, o lo exercerá a função de objeto direto também. Quando os nossos verbos nos trazem uma terminação nasal, não, nesse caso, ão, on, em, o que vai acontecer com meus pronomes? Receberão N. Então, eu tenho, sempre que meus pais têm roupas velhas, dão, olha, dão as roupas aos pobres. Dão o quê? As roupas. Como este as representa meu objeto direto e a presença do som nasal no meu verbo faz com que esse objeto receba N. Cuidado com estas construções. Os pronomes oblíquos também podem apresentar valor de possessivo. Como é que isso vai acontecer? Quando eu puder trocar um oblíquo por um possessivo, este oblíquo exercerá a função de adjunto adnominal. Roubou-lhe a voz, roubou a sua voz, não é? Como voz aqui é meu substantivo, o lhe aqui representado por sua, olha só, quando acompanha o substantivo, o pronome então exerce a função de adjunto adnominal. Então, muito cuidado. Cuidado para não confundir este lhe com o objeto indireto, tá certo? Na dúvida, faz a pergunta ao verbo, roubou, olha a pergunta, o quê? Não é? Só seria um objeto indireto se a pergunta fosse a quem, o que não acontece. Então, neste caso, o nosso pronome pessoal do caso oblíquo está sendo utilizado como um pronome possessivo ou com valor possessivo, exercendo, então, a função de adjunto adnominal. Muito bom. Combinações e contrações dos pronomes. Como fica esta construção? Quando numa mesma oração ocorrem dois pronomes átonos, um na função de objeto, o outro, neste caso direto, e o outro na função de objeto indireto, estes pronomes podem combinar-se. Agora, eu preciso observar algumas regras. Então, o que é a combinação? É você pegar um pronome que exerce a função de objeto direto e o outro pronome que exerce a função de objeto indireto e juntar isso aí. Por exemplo, entregaram as flores a Maria. Eu quero substituir as flores. Entregaram-nas a Maria. Este nas representa o meu objeto direto. A Maria é meu objeto indireto. Agora perceba, enviei as flores a Maria. Enviei as a Maria. Eu já substituí flores por as. Eu quero substituir agora a Maria. Neste caso, lhe. Entregaram as a Maria. Ficaria entregaram as lhe. A união do as mais o lhe
ocasiona o lhas. A minha construção agora dirá o seguinte: enviei-lhas. Não é assim? Houve a união do objeto direto com o objeto indireto. É isto que nós estamos a falar. Vamos embora, vamos ver. Vamos lá. O pronome si associa-se aos me, te, nos, vos, lhe, lhes, mas nunca aos, os, a, as. Muita atenção quanto a isso. Caso estejam antepostos, conservam-se separados e pós-postos ligam-se por hífen. Na prática, vamos ver. Eu quero paz. Dema. Estranho, não? Mas quando eu digo dema, eu estou dizendo isso. Olha só. De, me, que representa aí o a mim, e o a, que representa o paz. Então, quando eu digo dema, eu estou dizendo de a paz a mim. Apesar de não receber cartas minhas, envio-lhes sempre. Foi o que eu quis dizer? Este lhas é o lhe, que representa o a ela. Este as cartas. Então, quando eu digo envio-lhes, eu estou dizendo a você que eu envio as cartas a ela. Olha o lhas. Justiça se lhe faça. Se é o pronome apassivador que corresponde a seja, né? Justiça seja feita. Mas quando eu digo justiça se lhe faça, eu estou dizendo que justiça seja feita a quem? A ela. Percebam que eu não posso unir o si mais o lhe, tá? É este o caso que foi dito anteriormente. Então, o lhe representa aí o a ele ou a ela, sem contração com o pronome que o acompanha. Então, justiça seja feita a ela. Vamos saber se aprendemos realmente o assunto pronomes? Através dos exercícios que nós temos agora, iremos aperfeiçoar o nosso conhecimento. São 6 questões, vamos tentar resolvê-las e prestar atenção nas respostas, nas justificativas, certo? Primeira questão, vamos ao texto. A avaliação das operadoras de plano de saúde em relação às garantias de atendimento previstas na RN 259 é realizada de acordo com 2 critérios: comparativo, cotejando-as entre si dentro do mesmo segmento e porte, e avaliatório, considerando evolutivamente seus próprios resultados. Os planos de saúde recebem nota de 0 a 4. 0 significa que o serviço atendeu às normas e 4 é a pior avaliação possível do serviço. Os planos com pior avaliação durante 2 períodos consecutivos estão sujeitos à suspensão temporária da comercialização. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo, mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários deste plano. Percebam aí que a nossa questão é uma questão do CESP, do ano de 2013, né, do ano em que nós estamos. Analista administrativo, vamos ver o que ela me diz. Em usá-lo, na linha 9, o pronome lo é elemento coesivo que se refere ao antecedente que é serviço, também aparecendo na linha 9. Prestem bem atenção. Quando ele informa que o lo foi um pronome empregado, ele está a te dizer aí que eu tenho a presença de um objeto direto. A pergunta, então, é a seguinte: usar o quê? Percebam que a presença do artigo evidencia que o verbo é transitivo direto. Então, o seu complemento só pode ser o objeto direto. Por que o o virou lo? Devido à terminação do verbo. Eu termino com R, no caso. Eu tenho que retirar esse R e ao meu objeto eu acrescento L. Então, o que é que ele me diz? Que o pronome lo me remete ao antecedente serviço, que também está na linha 9. Então, basta a gente marcar, olha só, usá-lo, serviço. Então, é só ler, bora ver. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usar o serviço, né? Então, o lo realmente se refere ao antecedente serviço, fazendo com que a nossa questão número 1 esteja correta. Próxima questão.
também CESP, 2013, né? Conhecimentos básicos aí, bora lá. As relações que as sociedades ocidentais industriais mantêm com os temas da ciência e da tecnologia não se constituem uma constante. No transcorrer da história dessas sociedades, a ciência deixa de ser entendida apenas como um tipo de conhecimento tido como válido e passa a se conjugar com as técnicas, conformando uma aplicação prática e útil desse conhecimento. Isso ocorre desde o desdobramento da Revolução Industrial no século XIX, quando a ciência e tecnologia passaram a constituir um binômio abreviadamente expresso por CIT, no qual, cada vez mais, conhecimento científico e técnica se entrelaçam. A tecnologia vai se tornando plena de ciência e esta tende a incorporar crescentemente a técnica. Vamos ver o que ele me diz. Ele informa aqui o isso, que aparece na linha 6, vamos marcar, mais uma vez, ó. Marquei o isso. Faz referência à mudança de relação das sociedades ocidentais. Prestem bem atenção. Quando ele fala que o isso faz referência à mudança de relação nas sociedades ocidentais, vocês têm que lembrar que este isso também é caracterizado e classificado como um pronome anafórico. Anafórico, ou seja, ele vai me jogar um termo que foi dito antes. Então, precisamos ler aquilo que veio antes. Vamos ver? As relações que as sociedades ocidentais industriais mantêm com os temas da ciência e da tecnologia não se constituem uma constante. No transcorrer da história dessas sociedades, a ciência deixa de ser entendida apenas como um tipo de conhecimento tido como válido e passa a se conjugar com as técnicas, conformando uma aplicação prática e útil desse conhecimento. Então, quando ele diz faz referência à mudança de relação das sociedades ocidentais, assim como ele marca aqui, olha só, no que diz respeito à ciência e à tecnologia, olha aqui, perceberam que foi uma retomada, não é? Ele voltou àquilo que foi dito antes, isso evidencia que nossa questão número 2 também está correta. Próxima questão. É ultrapassado o entendimento de que, ao não identificar os investigados, o STF estaria protegendo pessoas que, no desfecho dos processos, deveriam vir a ser absorvidas ou ter seus casos arquivados. Por essa norma, os investigados são identificados apenas pelas iniciais, como se o STF estivesse, de alguma forma, resguardando acusados de algum delito. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica o que defende como opacidade que prevalece no âmbito dos processos criminais do Supremo. Esse sinalzinho que aparece aqui é porque antes havia o texto, né, e depois há a continuidade do texto. Então, vamos ver. No trecho, justifica o que define, linha 6, vamos marcar, né? Marcando aqui, ó, justifica o que define. O pronome o poderia ser corretamente substituído por aquilo. Prestem bem atenção ao que eu vou dizer a vocês agora. Quando nós trabalhamos esta casadinha aqui marcada, esse primeiro o não é um artigo. Marca aí. Não é um artigo. Por que isso? Se este o fosse classificado como artigo, este que deveria trazer o acento circunflexo, uma vez que nós teríamos aí, então, um substantivo. Como não há a presença do acento circunflexo, isso evidencia que este que é um pronome relativo. Então, o que é que eu faço? Eu tento trocar o que por qual. Então, no trecho, justifica o qual define. Qual é a relação agora entre esta casadinha? Quando vocês tiverem esses dois elementos, o que, este ou aqui também pode ser a que, pode ser os que, ou pode ser as que, o primeiro pronome, gente, é sempre demonstrativo.
e, na sequência, o relativo, certo? Então, quando ele afirma que o poderia ser corretamente substituído por aquilo, basta fazermos a substituição. No trecho, justifica aquilo que define, percebam, assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica aquilo o qual define como opacidade que prevalece no âmbito dos processos. Isso implica dizer que a questão número 3 também está correta. Próxima questão. A polícia democrática não discrimina, não faz distinções arbitrárias, trata os barracos nas favelas como domicílios invioláveis, respeita os direitos individuais, independentemente de classe, etnia e orientação sexual, não só se atendo aos limites inerentes ao Estado democrático de direito, mas entendendo que seu principal papel é promovê-lo. A concepção democrática estimula a participação popular na gestão da segurança pública, valoriza arranjos participativos e incrementa a transparência das instituições policiais. Vamos ver o que diz a quarta questão. No trecho que seu principal papel é promovê-lo, vamos marcar que seu principal papel é promovê-lo, nas linhas 4 e 5. O pronome seu, deixa eu marcar com a canetinha, o pronome seu refere-se à polícia democrática. Vejam só, esse pronome seu é aquele que me remete a uma terceira pessoa, certo? Evidencia aí a questão da uniformidade pronominal, não esqueçam, vimos isso aí. Quando eu trabalho com uma terceira pessoa, este seu equivale a dele. Não é? Como é seu nome, ou seja, como é o nome dele. Então, quando ele diz, mas entendendo, melhor dizendo, que seu principal papel é promovê-lo, ou seja, o principal papel de quem, gente? Da polícia democrática. Não é isso? Então, até aí está perfeito. Seguindo, e a forma pronominal lo refere-se a Estado Democrático de Direito. Então, vamos ver? Não só se atendo aos limites inerentes ao Estado Democrático de Direito, mas entendendo que seu principal papel ou seja, que o principal papel da Polícia Democrática é promover o Estado Democrático de Direito. Isso evidencia que o número 4 está correto. Próxima questão. A tradição social do país pode contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar de navegar neles e não têm ideia de suas configurações, se suas configurações são públicas ou privadas. Vamos ver o que ele me diz? O pronome eles, na linha 3, tem como referência a expressão sítios de relacionamento. Vamos marcar? Canetinha. Então, vamos lá. Eles, como aqui está, ó, ele me diz que eu tenho como referência sítios de relacionamento, que está exatamente aqui. Aqui e aqui. Vamos ver? Deixa eu trocar a canetinha. Então, o pronome eles tem como referente a expressão sítios de relacionamento. A tradição social do país pode contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os criminosos. Os criminosos conseguem angariar informações. Percebam que aqui nós temos a presença daquele pronome chamado de pronome substantivo, não é? Uma vez que o pronome faz referência a criminosos e substitui o substantivo que exerce a função sintática de sujeito. Ele me diz então que eles me remete a sítios de relacionamento. Neste caso, a questão número 5 está errada. Próxima questão. A parceria com a Secretaria de
Políticas para as Mulheres, SPM, resultou na campanha Compromisso e Atitude, cujo objetivo é combater a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. O Brasil é o 7º país do ranking mundial de assassinatos de mulheres. Na última década, segundo dados do governo federal, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres. 73% delas foram assassinadas dentro de suas próprias casas e 92% foram assassinadas por seus companheiros, cônjuges ou namorados. O que ele me diz? Na linha 6, os pronomes possessivos suas e seus referem-se aos antecedentes, que são mulheres. Então, vamos ver. O antecedente, né? Melhor dizendo. Vamos ver? Vamos primeiro marcar. Ele me joga aí para seu, tá aqui, ó, seus e suas, não é? Lembrem-se de que esse seu e sua quer dizer dele ou dela, não é isso? Nesse caso, no plural, deles ou delas. Então, ele diz aqui, o Brasil é o 7º país no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Na última década, segundo dados do governo federal, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres. 73% delas foram assassinadas dentro de suas próprias casas, ou seja, das casas das mulheres, não é? 92% foram assassinados por seus companheiros das mulheres. Então, isso quer dizer que a expressão suas e seus referem-se a mulheres. Isso também quer dizer que nossa questão número 6 está correta. Deixa eu só fazer uma retificaçãozinha aqui, porque eu troquei só a posiçãozinha. Então, deles, melhor dizendo, delas, não é? Então, equivale aí a ideia de referência a mulheres. Perfeito. Com estas 6 questões, nós, então, tentamos, né, um pouquinho mais aprender sobre pronomes. Mas o mais interessante é que você não deixe de estudar. Nosso próximo encontro será o mesmo assunto com algumas especificações. Até lá!